assim, 95% dos brasileiros que investem em ações hoje vão se aposentar com ações. Eu não acho. Você acha que as pessoas vão se aposentar? Provavelmente não. Provavelmente não. E isso não é nem pra te desmotivar, tá, galera? De investir em ação. O contrário. Presta atenção na explicação aqui agora. E a pessoa ainda consegue, Léo, se aposentar com ações, utilizando uma estratégia aí do Léo, do Barsi, e de Boa, outras essa pergunta pessoas. é boa, hein? E polêmica. E polêmica, né? Vou dar uma cortada aqui na resposta e vou explicar depois. Tá. Eu não acho que a maior parte dos brasileiros, assim, 95% dos brasileiros que investem em ações hoje vão se aposentar com ações. Eu não acho. Você acha que as pessoas vão se aposentar? Provavelmente não. Provavelmente não. E isso não é nem pra te desmotivar, tá, galera? De investir em ação. O contrário. Presta atenção na explicação aqui agora. A gente vê muita história do Barsi, né? Ele é um exemplo, porque, demais, né? o cara realmente conquistou, né? 4 bilhões, ele nem é o maior investidor da Bolsa. A gente fala que ele é o maior investidor da Bolsa, mas ele é o maior investidor pessoa física. O Juca Abdala, por exemplo, que também é um grande investidor, ele tem só em CEMIG mais do que o Barsi tem de dinheiro. Caramba. Então tem muito mais gente, muita gente muito maior do que o Barsi. Mas o Barsi é um exemplo porque ele veio, ensinou, mostrou o método simples, né? Olha o best e tal. Só que a gente esquece que o Luiz Barsi tem 4 bilhões de patrimônio, né? Agora deve estar uns 3 que caiu a bolsa, né? Mas tem 3 bilhões, pô. 1% de yield. Se ele consegue 1% de yield, ele já tá aposentado para viver com 1 milhão por mês. Exatamente. Então, por que eu acho que a maior parte das pessoas que estão investindo em ações hoje não vão aposentar com ações? E aí vamos abrir o parênteses. Vamos supor que você está começando a investir em ações agora, e a média do aporte brasileiro é R$250, é R$1.000. Tem as pessoas que aportam mais R$5.000, tem o agraciado que aporta 10 mil. Eu, na minha época de médico, trabalhando como médico, ganhava um salário aí de 20, 30 mil, dependendo do tanto de plantão que eu fazia. Eu ajudava a família, eu tinha um custo mensal. Pô, no final eu investia R$2.000 trabalhando como médico. Então, pô, é difícil, né? Exatamente. É difícil aportar. Não é tão fácil assim como, é só aportar aí que você vai aportar. Não, não é bem assim. Você tem que fazer uma força gigantesca. E aí, vamos supor que você passou lá 30 anos investindo em ações. Focado em ações. Só ações na carteira. Você vai ter aí um patrimônio. Vou colocar que o cara foi bem sucedido. Ele vai ter um patrimônio de 1 milhão. 1,5 milhão. 2 milhões. Vamos colocar 1 milhão que fica mais fácil de eu fazer as contas aqui, tá, galera? Com R$1 milhão, pô, a média de yield de ação é 0,5, 0,6 no mês. 0,5, 0,6 no mês. Você vai tirar tudo partindo do princípio de que suas ações repassam o IPCA, tudo bem, concordo que repassa, tá? Você tem que ter uma mentalidade forte pra isso e fazer bons aportes, escolher as ações certas. Mas se você for tirar tudo, dá R$5.000 por mês, pô, 1 milhão. Dá R$5.000 por mês. Aposenta? Depende do lugar. Hoje, trazendo a valor pra... Tipo, hoje depende do lugar. São Paulo não aposenta, não. Dá, pô, aqui é caro, né, cara? Arrancaram 200 conto meu só pra vir do aeroporto pro lugar onde eu ia ficar. Não, loucura. Aqui os caras... Então, não acho que vai aposentar. Não acho que vai aposentar. Léo, então quer dizer que não posso investir em ações? Não. No meu modelo, no método de alocação que os alunos seguem, é o Kraken. O Azinho vem de ação e o Ezinho vem de ação também. O Ezinho vem de exterior stocks, que é ação no exterior, e o Azinho vem de ações brasileiras. Então, 50% do Kraken é ação. Então, como assim, Léo? Tá meio contraditório? Você fala que a ação não vai aposentar, mas 50% do seu método de alocação é ação? Aí que tá o segredo. As ações, elas têm uma função. O problema de você querer se aposentar com ação é justamente você não conhece a função dos seus ativos, pô. As ações, elas servem para multiplicar patrimônio. É óbvio que tem ação pagadora de dividendo e é óbvio que a gente usa isso para diluir o risco, correr menos risco durante essa caminhada. Mas o objetivo é você investir em ações para que ela multiplique seu capital. E quando você chegar na sua época de aposentadoria, tem uma live de 3 horas que eu até disponibilizei no YouTube sobre isso, que é transição de carteira. Você tem que fazer a sua transição de carteira. Você bateu lá 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, ou sei lá, 700 mil. A maior parte dos brasileiros vão bater 500 mil e tá tudo certo. 500 mil já é um baita patrimônio, porque tá inflacionado tudo, né? Aí a galera tudo tá acha, muito caro, né? A galera acha que pra ter dinheiro mesmo tem que ter... Não, 500 mil já é bastante dinheiro. E aí você vai passar a sua vida inteira, vai ter 500 mil. Se você tivesse tudo em ação, ou grande parte em ação, ou um monte em renda fixa, ou um monte em ETF, dividido, igual tem que ser mesmo, você não vai ter um yield legal. Quando a gente chega no momento da aposentadoria, cheguei. Tô com 65 anos, esse foi o patrimônio que eu conquistei, é com ele que eu vou aposentar. O que eu faço com a carteira? Depende do tamanho da carteira que você criou. Mas levando em consideração que você queria arrancar o máximo de yield dessa carteira, você tem que ir para os ativos que têm essa função de pagar yield. Qual que é? São as ações que pagam dividendos. E os fundos imobiliários, pô. Os fundos imobiliários são os melhores para isso. Tem ação que, por exemplo, BB Seguridade paga 2 dígitos de dividendo. Tudo bem ter. Mas o cerne
dessa resposta de transição de carteira é você conferir o maior yield e de maneira mais frequente possível, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são perfeitos para aposentadoria. Não tem um outro ativo, não existe um outro ativo melhor do que os fundos imobiliários para aposentadoria, para renda mensal. Não tem. Tem muita gente que vai falar que o IPCA com juros semestral é melhor. Aí você monta uma carteira com um monte de título de juros semestral para você receber juro que teoricamente é semestral, só que você encaixa para receber em janeiro, receber em fevereiro. Os fundos imobiliários são melhores. Certo. Os fundos imobiliários são melhores. Você vai pagar imposto de renda nesses títulos. Você vai repassar a inflação? Vai, mas os fundos também repassam. Você vai conseguir um yield gigantesco igual você criar uma carteira boa de fundo imobiliário? Principalmente nesse momento que os fundos imobiliários estão tudo descontados? Não vai. Então, você chega lá com seu 1 milhãozinho, você estava recebendo 5 mil, você ia ter que deixar R$1.000 para continuar aportando, pra você não perder poder de compra. Pô, você ia ter uma aposentadoria com 1 milhão, R$4.000. Isso é que a galera fala. Se você transiciona sua carteira, coloca tudo no fundo imobiliário, pô, você já tem um repasse da inflação, mas se você quiser deixar os 1.000 também, você deixa os 1.000, você vai aposentar com 9 mil, pô. Olha a diferença. Aí você transicionou o objetivo da sua carteira. Então, não acredito que a maior parte da galera vai aposentar com a ação. Qual que é o meu sonho para todos os meus alunos? O pessoal criar o Kraken, monta o Kraken bonitinho. Aí ele vai ter uma parcela de fundos imobiliários, que é o R, de 25% da carteira. E ele conseguir multiplicar o capital dele para que ele transacione o mínimo possível. Então ele tinha 25 em ação, ele coloca 10 em fundo imobiliário, fica 35 em fundo imobiliário. Tinha no exterior, ele coloca mais 10, aí fica 45 em fundo imobiliário. Então ele ainda mantém o média de alocação com correlação negativa, que isso vai continuar multiplicando o patrimônio dele, vai deixar um legado muito maior. E ele consegue tirar um yield bom da carteira. Então, é óbvio que isso é muito personalizado, né, galera? Depende do tanto de patrimônio que você construiu, depende do seu objetivo, o quanto de renda você quer, porque às vezes o cara quer, ele só precisa de 5 mil. Então ele tem 1 milhão e metade da carteira de fundo imobiliário já é suficiente. Aí o cara quer 10. Aí tem que ter mais. E se o cara tiver bastante dinheiro, é um problema bom, né? Esse problema é fácil de resolver, né? Ô, Léo, e por que você acha que o Barça ele não curte ali fundos imobiliários? Essa é uma pergunta que você recebe toda hora, né? Não, e inclusive eu tenho o prazer de responder ela. Provavelmente, eu não sei qual é a história do Luiz Barsi. Ele até fala que uma vez ele investiu em fundo imobiliário e levou fumo. Ele perdeu dinheiro. Foi bem no comecinho, inclusive, eu não sei, tá? O pessoal aí que conhece mais o Barsi, se Deus quiser, eu ainda vou ter essa oportunidade de dar um abraço no Barsi, que eu gosto muito dele. Mas ele fala mais ou menos ali por volta de 2012, 2010, ele aportou no fundo e perdeu dinheiro. Então não sei se é uma má experiência que ele teve com os fundos imobiliários, mas pode ser que isso começou a criar essa crença, né? Mas tem vários outros fatores. O Barça, ele não aporta R$200, R$1.000, igual a gente aporta. É violento, né? Tem os vídeos dele aportando aí, a Auren ele aporta 12 milhões no dia, entende? Então ele não consegue fazer esse tipo de liquidez dentro de um fundo imobiliário. Não tem fundo imobiliário que aguenta o Luiz Barça aportando. Os fundos que tem mais, assim, movimentos são que é 1 milhão e pouquinho? A maior parte tem 1, 2 milhões. Hoje em dia a gente já tem grandes fundos, tipo HGLG, depois da incorporação, ele vai ter aí uns 20 milhões de liquidez diária. Cara. A gente tem o GGRC, Gary já tem aí na casa dos 5, 6, o XPML tem muito, KNCR tem muito, mas assim, ainda não comporta. Você sabe quanto do público que investe em ações, você sabe quantas pessoas físicas existem em percentual? Nossa. Do 100%. Do 100%? Cerca de 10% é pessoa física. Tá brincando. O resto é tudo institucional, é gringo, tudo fundo, multipersões. Então, nossa, pessoa física não muda nada. Ação brasileira? Zero. Pouquinho. A é maior mais parte, fluxo de empresa e pessoas. Fluxo estrangeiro, e aí, tipo, o Juca Abdala cria um fundo e aporta através de fundo, entende? Entendi. Gigantesco. Agora, em fundo imobiliário, quase 80, 90% é pessoa física. Ou seja, é um tipo de ativo que, primeiro, caiu na graça do povo, porque paga mensal, não tem liquidez, e talvez ele seja um tipo de ativo que é pra ser pra esses caras mesmo. E o brasileiro, ele entende o fundo imobiliário, né? Muito mais fácil, né? Quando você olha, assim, todo o bairro tem aquele tiozinho que fala, o tiozinho é português, aí o tiozinho comprou a esquina, embaixo é a padaria, do lado é um pet shop, tem mais outra garagem ali que ele aluga, em cima tem as casas de aluguel, né? Exatamente. Então o brasileiro, ele já é acostumado com fundo imobiliário. O Toguro, pô, ficou famoso aí, o Toguro, que ele tava querendo fazer a aposentadoria dele lá. Com 200 casinhas de aluguel, né? Com as casinhas, né? Ele nem terminou, acho que as 20 primeiras lá e já viu que não compensa. Era melhor ele Dá muito trabalho, né? Era melhor ele ter investido em fundo imobiliário. Por quê, cara? Além desse problema de liquidez, além desse problema de talvez a má experiência do Luiz Barsi, eles realmente gostam de um método de alocação diferente. Então não tem nada de errado os caras não gostarem de fundos imobiliários, né? Porque o objetivo deles é outro, né? O pessoal da AGF inteiro, o objetivo deles é outro.
se a gente pega uma pessoa, não dá pra gente encaixar no molde da AGF uma pessoa que tem 200 mil de patrimônio, 300 mil de patrimônio, 500 mil de patrimônio, 1 milhão de reais de patrimônio e quer aposentar e tirar 10 mil reais daquele patrimônio. Não tem como encaixar no AGF. Porque é só ação. Não dá. Aí teria que ir pra fundo imobiliário. Por isso que eu gosto de um método de alocação muito mais bem diversificado, correlação negativa, embasado em estudo e tal. Não tô dizendo que o método da GF não funciona. Pô, o Luiz Barros tem 4 bi, né? Só que depende muito da pessoa, depende muito do perfil. Então, eu acredito que é mais isso, mais a liquidez mesmo. Talvez o pessoal investe em fundo imobiliário. Eu vejo muito isso. A galera que é fanboy de ação, né? Sim, tem um monte, né? E aí são haters de fundos imobiliários. Não entende o que o fundo imobiliário serve. Não faz sentido uma pessoa investir em fundo imobiliário e querer uma rentabilidade de 50% no fundo imobiliário em um ano. Tem gente que quer fazer isso, porque uma ação dá isso. Então o fundo imobiliário ele não vai dar isso mesmo, não. O fundo imobiliário é diferente. Ele distribui 95% do lucro oferido dele. Como que você quer que ele cresça? As ações pagam 10% de payout, 15% de payout, 25% de payout. Pô, é 70% do lucro retido para poder crescer. Consegue pegar dívida, fundo imobiliário não consegue. Então o crescimento do fundo imobiliário ele é menor mesmo, ele é mais restrito. E justamente por isso que ele é mais seguro. Então ele não consegue se alavancar tanto, ele não consegue pegar 70%. Por exemplo, a Taesa. A Taesa tem... Muita gente fala que é muito segura, não né? era o fim da Taesa em 2030, Léo? Pois é, que era, né? Falava que era o fim da Taesa, não tava acabando as concessões e tal. Pior que era. Taesa, 70% do ativo dela é dívida, pô. O fundo imobiliário não consegue fazer isso, entende? Então, eu acredito que é mais do motivo de não entender os haters de fundos imobiliários, né? Não entender a função dele. Porque é um ótimo tipo de ativo para investimento. E aí eu acho que o Luiz Barça é mais isso mesmo.